E dando continuidade agora à correção da banca ápice, Boqueirão, parte 2, cargo de magistério, vamos lá. A parte 1 foi de 1 a 10 e agora vem a parte 2, de 11 a 20. Então, vamos lá entender isso aí, né? Então, pegando aqui, muito fácil, um texto aqui não verbal, né? Porque é só formado por imagem, né? Fazer essa interpretação aqui. O texto 1. O texto 2 complementa o texto 1, certo? Então, vamos aqui, vamos lá. Com base na articulação entre a linguagem verbal do texto 2 e a não verbal do texto 1, gente, questão facílima. Não precisa nem ler o texto 2, porque, ó, preste atenção. A substituição de experiências e necessidades primárias com a alimentação e a socialização pelo consumo digital. Acabou. É isso aqui que está no texto. Porque é isso que está acontecendo. Está sendo substituído o social e a alimentação pelo uso das redes sociais, né? O uso da tecnologia. Entendeu? Então, acabou. Não tem nem o que ler das outras. Vamos para a próxima. No texto 2, o que nos parece ser um comportamento de descontração ou de combate ao tédio não passa da resposta de um impulso que não controlamos. A relação semântica estabelecida entre as duas orações é, aí vamos lá, o gabarito da ápice saiu certo? Eu não entendo aqui o porquê a finalidade, certo? Eu, na hora da prova, marcaria B, certo? Vamos lá. O que nos parece ser um comportamento de descontração ou de combate ao tédio. Acabou a oração 1, não é? Eu vou tirar o vermelho, porque o vermelho eu uso para a questão errada, tá? Geralmente, né? Então, vamos lá. Então tá aqui, ó. Tédio. Aí ele vai complementar, ó. Não passa da resposta ao impulso que não controlamos. Para mim, esse 2 explica. Pronto. Para mim. Tá certo? Então, para mim, não é a letra E. Recurso nessa questão, na minha concepção, tá? Mudar o gabarito para a letra B de bola. Não concordo com a ápice, não. Vamos lá. Questão... Gente, essa questão, pelo amor de Deus, eu estou com vontade. Eu só não vou abrir aqui o material de revisão, porque fica chato, fica cansativo, você quer a resposta. Turma, eu expliquei isso aqui na aula. Eu coloquei a mesma questão, mostrei, ó, o que é uma variação diatópica. Eu disse, turma, grava isso, decora isso, porque vai cair dessa forma. Está no material de revisão isso aqui. Se eu editasse esse vídeo e botasse o corte, você ia ver eu falando isso na aula, que antecedeu a prova. Meu aluno, você que assistiu a aula, por favor, deixa aqui os comentários aqui embaixo. Pelo amor de Deus. Turma, vamos lá. Ó, ele fala da palavra ecrã, que é uma palavra de origem estrangeira, tá? Não é usada no Brasil, mas é uma palavra de origem do português europeu, tá aqui, ó. Aí ele pergunta, qual é o tipo de variação? Não é diacrônica, porque diacrônica, como eu mostrei na aula anterior, certo? Na aula de revisão, diacrônica se refere ao tempo. É tanto que vem de Cronos, o deus do tempo, né? Na mitologia grega. E eu falava exatamente isso na aula de revisão. Tá certo? Então não pode ser diacrônica. Diacrônica, ela vai ser temporal, histórica ou diacrônica. Aí sim. Tá certo? Então não pode ser. Vamos lá. B, variação diafásica. Diafásica é a fase. Aí eu até brinco assim, ó, grava como fase. Depende ali se eu estou com meus amigos no bar, no jiu-jitsu, né? Se eu estou falando com você na fase, aí não. Diastrática, eu disse até assim, ó, grave isso como um extrato social. Isso se refere a uma camada social, não é? Eu até falei assim, então... Ai, gente, por favor, falei isso tudo na aula. Eu vou provar para você, viu? Estrangeirismo, né, que é uma palavra que se incorpora na língua portuguesa, né, vem dentro para cá, né, diretamente. Então, ó, aí aqui, ó, poderia ser um estrangeirismo? Poderia, mas ele diz do francês aqui, ó,
Só que lá está dizendo que é do português lusitano. Então, gente, a alternativa correta é a letra E. Variação geográfica, também conhecida como variação diatópica. Diatópica. Tá bom? Então, falamos isso da nossa aula. Né? Espero aí que quem tem assistido a aula tenha respondido essa questão. E eu vou mostrar, ó, que eu falei isso aqui na aula. Eu vou provar para você. Quer ver? Aqui, ó. Esse é o material do aulão de véspera. Esse aqui que você está vendo agora. Eu peguei as questões da ápice e botei aqui, ó, assunto, variação linguística, né? Trabalhei as questões, tudinho, tal. Ó, aquilo que eu tinha dito. Ó, os tipos de variação aqui, ó. Diacrônica, diastrática, diatópica, sincrônica, ó. Tempo, camada social, extrato. Esse material que você está vendo na sua tela é o material do aulão um dia antes. Tá vendo só? Aqui de novo, ó, diacrônica, diatópica, diastrática, diafásica, tá vendo? Mostrei tudo aos meus alunos, gente. Eu tenho certeza de que quem estava na mentoria da ápice e eu fez o aulão, detonou essa questão. Tá? Turma, vamos lá, questão 14. Eu botei ela em vermelho aqui, porque para mim ela tem que ser, acredito que ela seja anulada também, tá? Vamos ver aqui agora. Deixa eu responder aqui, vamos lá. Porque ele diz assim, ó. A consciência de se ter um problema, seja ele qual for, é o primeiro passo para o resolver. A oração destacada classifica sintaticamente como... Mas eu não tenho oração destacada aqui. Por isso que eu botei ela em vermelho aqui, ó. Qual é a oração destacada? Não está. E ele está dizendo que a letra C é a correta, mas não tem destacada. Para mim, questão anulada. Tá? Questão nula. Questão 15. Aqui deu certo, vamos lá. Considerando as regras de pontuação da norma padrão da língua portuguesa, analise as assertivas abaixo. O acesso constante a um fluxo interminável de informação e de estímulos cria em nós a necessidade de mais informação. O sujeito da oração é composto, o que justifica a ausência da vírgula antes do verbo cria. Aí o que é que você vai fazer? Ó? O acesso constante a um fluxo interminável de informação. Esse é o sujeito da oração. Acabou. Ele não é composto, ele só tem esse núcleo. Sujeito composto, se fosse I, aí outra coisa, mas ó, só que esse I é I, o acesso, entendeu? Então o sujeito não é composto. O sujeito é simples, tá bom? 2. A estrutura, seja ele qual for, no texto 2, deve ser obrigatoriamente orada por vírgulas, por constituir uma oração adverbial. Gente, não tem aqui, ó, eu não tenho aqui uma oração adverbial. Oração não tenho, tá? Não tem oração, não. Eu tenho uma expressão explicativa, mas oração adverbial, não. Tá bom? No período, muitas vezes, o que nos parece ser um comportamento de descontração não passa na resposta. A vírgula após, muitas vezes, é utilizada para isolar um adjunto adverbial deslocado. Sim, está certo isso aí. Então, tá? Alternativa correta certa. Vamos lá. Outra que eu discordo do gabarito, tá? Essa aqui, porque o gabarito saiu letra D. E para mim, só a 3. Por quê? Vamos lá. O termo interminável no texto 2 é formado por derivação prefixal e sufixal a partir do verbo terminar. Para mim, não. Aliás, para mim não. Para a gramática, não. Tá? Porque, ó, vamos lá. Vamos pensar comigo aqui. Pensa comigo. Né? Primeiro é entender o que é a derivação. A derivação, ela consiste na seguinte forma. Preste atenção. Deixa eu apagar aqui para explicar a você. O que é a derivação? Como o próprio nome já diz, a palavra é derivada. Tá? Mesa, mesada. Pedra, pedreiro. Pronto. Aí eu derivo isso de várias formas. Eu vou falar as que eu preciso para a questão, tá? A derivação prefixal é quando eu acrescento algo antes, tá? Por exemplo, desamor. Desamor, então deixa eu pegar uma melhor aqui, que eu vou seguir uma sequência. Anormal, ó, A mais normal. Derivação prefixal. Mas se eu pegar normalidade
Normal mais idade. Sufixal. E se eu juntar a normalidade, derivação prefixal mais sufixal? E por que a mais normal mais idade é prefixal ou sufixal? Porque se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra existe, certo? O que não acontece com interminável. Não acontece. Eu posso até tirar o prefixo aqui, ó. Posso. Fica terminável, perfeito. Mas eu não posso retirar, mas eu não posso retirar o sufixo. Porque não existe a palavra intermina. Tá? Então, para mim, né, na minha concepção, essa derivação não é prefixal e sufixal, não. Tá? Ela passa para uma parassíntese aqui. Então, para mim, o item 1 está incorreto. Não é a letra D. Tá? Porque para ser parassíntese, eu não posso retirar nenhum nem outro. Ou um ou outro. Tá certo? A palavra descontração no texto 2 é um exemplo de derivação parassintética. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, o 2. Pois o prefixo e o sufixo foram adicionados simultaneamente. Mas a derivação parassintética não é porque eles foram adicionados simultaneamente. É porque eles não podem ser retirados. E descontração é prefixal, não é sufixo, não é parassíntese. Por isso que para mim só é a 3. Smartphone é composto por justaposição, né? Só que de origem inglesa. Professor, e o que é uma composição por justaposição? A composição por justaposição, nada mais nada menos, ela é quando eu junto palavras que formam outras. Beija-flor, couve-flor, paraquedas. Isso é uma composição por justaposição. Quando eu pego uma palavra, eu pego a outra palavra, eu junto e não ocorre perda de elementos mórficos. Como é que você faz para aprender? Card passando aqui, ó. Cardzinho passando, o link na descrição. Vá assistir a aula. Tá bom? Tem uma playlist falando sobre isso aqui no canal. Prontinho. Questão 16 tem playlist. Vamos lá. Em qual das alternativas abaixo, o uso excessivo de ecrãs... em qual das alternativas a reescrita da frase? O uso excessivo de dos ecrãs é uma dependência em substância. Mas... esse mas, ele transmite uma ideia de oposição. Contradição. Oposição, contradição. Tá bom? Aí, ó, olha como é simples. Uma vez que é causa, o uso excessivo dos ecrãs é uma dependência de substância. E a adição não me interessa. Caso o uso excessivo dos ecrãs fosse uma dependência, caso é condição, pula fora. O uso excessivo dos ecrãs é uma dependência sem substância. Portanto, é conclusão, pula fora. O que ele quer é uma ideia de oposição. Quem indica a oposição nas orações subordinadas é o embora. Então, tem que marcar a letra A, tá bom? O gabarito bateu aí. Questão de número 18. Assinale a alternativa em que a regência verbal e o uso significativo da crase estão em conformidade com a norma padrão. Vamos lá. Por que eu tenho que eliminar a letra A? Vou botar em vermelho aqui, tá? Para você já ver que está errado, ó. Porque eu não uso crase antes de pronomes pessoais retos. Professor, e o que é um pronome pessoal do caso reto? São os pronomes que conjugam os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, ela. Isso aqui é um pronome pessoal do caso reto. Então, quando eu chego à questão 18, letra B, né, eu não uso o acento grave antes do artigo definido 1. Por quê? Porque o uso do acento grave é a junção de dois As, preposição e artigo. Tá? Então, eu não uso. Aqui eu tenho um artigo 1.
Falei demais isso na aula. Quando eu falava sobre crase, mas com o numeral uma, eu mandei até tomar cuidado. Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui, viu? Para você não dizer que eu estou mentindo. Esse material aqui que você está vendo agora, ó, é um material do aulão de véspera. Vamos ver se eu acho a questão aqui bem rapidinho, só para você ver que eu falei isso na aula. Olha só aqui, ó. Tá vendo, ó? Falei isso aqui na aula. Mostrei isso no aulão. Ó, de novo aqui, ó. Mostrei isso no aulão, tudo aí prontinho para você, ó. O aluno que participou do aulão, que é da minha mentoria, não tem o porquê errar uma prova com uma questão dessa. Aí vamos lá. Procurando mais erros. O filme a que assistimos ontem alude a uma, de novo. Não tem, tá? Só se fosse a realidade. Né? Não tem aqui, ó. Por que não tem? Preste atenção, vou te dar eu não gosto da palavra dica, eu vou te dar uma orientação, tá? Preste atenção. Há no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Certo? O especialista procedeu à análise. Não tem verbo transitivo direto. Só ficou a letra C. A dependência tecnológica implica riscos à saúde mental. Implica o quê? Riscos a quem? Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Ó. Tem um Azinho, a saúde mental tem outro A. Então, acabou. Crase, acento. Então, a letra C está certa. Vamos lá. Para mim, essa questão aqui está com problema, certo? O gabarito diz que é a letra B de bola. Vou fazer novamente aqui. Eu já fiz essa questão 2 vezes. Olha, 2 vezes. Boto mais. E, para mim, essa questão não tem resposta. Ela tem que ser nula também, tá? Foi constatar, ele quer aqui, a alternativa que segue a norma padrão de concordância verbo nominal. Foi constatado através de várias pesquisas a dependência e o vício em tecnologia. Aí é o seguinte, ó. Quando eu tenho o determinante, a dependência e o vício em tecnologia, foi constatada a dependência. A dependência foi constatada. Por que foi constatada? Porque, ó, eu tenho um Azinho aqui, ó. Certo? Então foi constatada. A água é boa. A maçã é boa. A água é bom. Maçã é bom. É assim. Então, essa está errada. B está errada. Fazem 2 anos? Não. O verbo fazer indicando tempo passado fica no singular. Segue anexo ao relatório as estatísticas. As estatísticas seguem anexas. Errado também. Ele quer que seja correta, não tem. O gabarito diz que é B, mas não tem. Haja vista os problemas causados, considerou-se preocupante as consequências. Ó, as consequências foram consideradas. Consideraram-se as consequências preocupantes. Esse verbo aqui tem que ir para o plural. Deixa eu te mostrar o porquê, como é isso aqui. Ó. Vamos lá. Eu vou desfazer essa construção, tá? Vou fazer da ativa para a passiva. Preste atenção, viu? Eu vou dizer assim, ó. Eu considerei as consequências preocupantes, certo? Isso é a voz ativa. Por que a voz ativa? Porque o sujeito pratica a ação. Como é a voz passiva? Pega o objeto direto e transforma em sujeito. Eu considerei o quê? As consequências preocupantes. As consequências preocupantes foram consideradas por mim. Tá, vou diminuir aqui a fonte para encaixar, né? Pronto, por mim. Isso é a voz passiva analítica, porque é grande. Consideraram-se as consequências preocupantes. Pronto.
as consequências preocupantes. Então, é isso aí. Tá? O que é que acontece? Sujeito plural, consequências preocupantes. Verbo plural, se, partícula A passivadora. Tá? Então, tá errado aqui, ó, porque está no singular. Preocupou-se, não. Nem a publicidade, nem o design dos aplicativos parecem suficientes. Tem que ir para o plural, porque esse nem dá ideia de adição. Então, questão de número 19 deve ser anulada. Não tem resposta. Professor, eu quero o recurso. O senhor monto. Fale comigo no meu WhatsApp, já mostrei isso aqui nos outros vídeos, que eu digo como proceder, tá bom? Questão 20 para mim tem que ser nula. Eu não entendi essa questão 20. Eu não entendi. Se alguém compreender essa questão 20, quiser gravar um vídeo para me explicar, eu não entendi. Porque ele vai dizer assim, ó. A concordância verbal e nominal está plenamente de acordo com o padrão em. Não sei. O gabarito diz que é a letra D. Não, o gabarito diz que é a letra E. Eu que marquei essa aqui, né? Por ser monossílabo. Mas eu não entendi o porquê, não tem contexto. Questão nula. Então, as questões 20, 19 nulas, 14 também. Como eu disse, essa segunda parte apresentaria mais problema, né? E a 12, gabarito alterado. Então aí, né, é minha opinião, tá certo? Você pode fazer parte da minha mentoria para não cair nessas ciladas aqui e acertar essas questões, tá? Só vem falar comigo, pega o meu número, já deixei no outro vídeo, tem aqui embaixo na descrição. Vamos embora, gente, não tem o que fazer não. Vai detonar essa banca e ser aprovado teu concurso público. Tranquilo? Espero ter ajudado você. Então, vem fazer o A, vem atualizar. Cola em mim que teu sucesso é garantido. Eu quero a prova de nível fundamental para corrigir. Manda aí, vai. Vamos embora.